Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Deuteronômio capítulo 25, o verso 14 e 15 diz assim: Nem tem em casa duas medidas diferentes, uma maior do que a outra. Usem pesos e medidas certas para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando. Meus irmãos, a Bíblia aqui está dizendo, Moisés está falando sobre o casamento, não tenha duas medidas dentro de casa. Mas eu quero aqui, através desses dois versículos lidos, trazer uma palavra para você sobre a medida de Deus e a medida do homem, o jeito de Deus e o jeito do homem. A medida de Deus, ela é melhor, a medida de Deus, ela é nos mínimos detalhes. A Bíblia fala que o Senhor um dia chega para Noé e lhe dá um projeto de salvação. Noé estava vivendo num contexto pecaminoso, onde o ser humano havia virado as costas para o Senhor. Mas Deus, conhecendo o coração de Noé e vendo que era um homem justo e fiel, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Deus chega para Noé e manda ele fazer uma arca. Esta arca salvaria tanto Noé como toda a sua casa, porque um grande dilúvio haveria de acontecer naquele tempo. Deus chega para Noé e manda fazer esta arca, mas também dá todas as medidas, a forma, o jeito de se fazer. Noé poderia muito bem cortar a lenha e fazer um projeto do jeito que ele achava que deveria ser, mas não. Ele ouviu a voz de Deus, ele pegou todas as medidas do Senhor para fazer esta arca, a arca que salvaria toda a sua família. A Bíblia fala da medida da arca. A arca tinha 23 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura, uma porta, uma janela, seria betumada por dentro e por fora. A Bíblia também vai falar de um projeto que o Senhor chega para Moisés e diz: Moisés, eu quero que você faça uma arca, a arca da aliança. Essa arca representará a minha presença. Aonde esta arca estiver, ali eu também estarei. E ele chega para Moisés e vai dizer: Moisés, esta arca tem que ter 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura, 66 centímetros de altura, feita de madeira de acácia, toda revestida de ouro. A sua tampa deverá ter 2 querubins de asas abertas, a cabeça olhando para baixo, ou seja, Deus dá o projeto e dá também todas as medidas. As medidas do Senhor, elas são nos mínimos detalhes, elas não faltam e nem passam. A medida do homem, ela pode ser frustrada, a medida do homem pode ser que dê certo, pode ser que não, mas as medidas de Deus, ela dá certo. Ela vem no tempo certo, na hora certa, do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Se você quiser ter vitória, se você quiser ser abençoado, você precisa viver o jeito de Deus. Você precisa viver a forma de Deus, a maneira de Deus. Deus, esta manhã, vem com esta palavra para mim e para você, dizendo: é do meu jeito, é da minha forma, é da minha maneira. Quer ser abençoado, quer a salvação da sua casa, quer a salvação do seu filho, do seu esposo, dos seus familiares, tem que ser do jeito de Deus. Nós, seres humanos, às vezes, queremos colocar ou dar uma ajudinha para o Senhor, dar uma mãozinha para o Senhor, aquele famoso jeito brasileiro, jeitinho brasileiro. Você lembra de Sara? Sara e Abraão recebem uma promessa de Deus. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, você será pai de uma grande nação. Abraão era velho, a idade avançada, e tinha mais um grande problema: a sua esposa Sara era estéril. Mas o Senhor chega e diz: você será pai de uma grande nação. O tempo passa, a promessa não acontece. Sara, ansiosa, preocupada com aquilo, ela vai dar uma mãozinha para o Senhor. Ela pega então a sua serva, entrega para o seu esposo, e eles têm um filho. Por causa deste filho, Sara vai sofrer, Sara vai ser humilhada, Sara vai andar pelos cantos angustiada, porque não esperou o tempo do Senhor, não fez do jeito do Senhor, quis ajudar a Deus. Deus não se ajuda, Deus não precisa da sua ajuda, Deus não precisa da minha ajuda. Do jeito do homem, vamos ser frustrados. Você lembra de Jonas? Deus chega para Jonas e diz: Jonas, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você chegue, eu quero que você vá até a cidade de Nínive e pregue a minha palavra naquele lugar. Diga àquele povo
que eu vou destruir todos eles por causa do pecado, por causa da irreverência. E de repente Jonas, quando chega no meio do caminho, ele toma uma própria decisão, ele sai da direção de Deus e começa a andar segundo o seu querer, segundo a sua direção. E todos nós conhecemos essa história. Jonas entra no barco e, por causa de desobedecer a Deus, por causa de fazer do jeito dele, ele vai parar dentro de um grande peixe. Mas se arrependeu, e se arrependendo, o Senhor o perdoou e tirou ele dentro daquele grande peixe. E Jonas agora vai fazer do jeito de Deus, vai fazer da forma de Deus. Às vezes, irmão, do jeito de Deus nós não entendemos. Às vezes, da forma de Deus, chega a um ponto que nós não vamos entender, como Jonas, como aconteceu com Jonas. Jonas, então, arrependido, foi fazer o que Deus mandou. E ele chega na cidade e diz: olha, Deus vai destruir toda essa cidade. Deus vai acabar com este povo, porque vocês pecaram contra o Senhor. Vocês viraram as costas para o Senhor. E ele sai daquele lugar com o coração alegre, com o dever cumprido. De repente, o Senhor chega para Jonas e vai dizer: Jonas, volte lá e diga que eu perdoei o pecado dele. O povo, ao ouvir a voz de Deus através de Jonas, se arrependeram. Toda a cidade se arrependeram e clamaram ao Senhor. Então Deus dos céus, ouvindo o clamor e vendo o arrependimento daquele povo, ele perdoa aquele povo. E vai chegar para Jonas e vai dizer: volte lá e diga que ninguém vai morrer, que nada vai acontecer. Jonas fica questionando com Deus: Senhor, mas por que eu não fui lá e disse que aquele povo não ia ser destruído? O Senhor me colocou dentro de um grande peixe. Agora eu chego aqui, prego a sua palavra, digo que todos vão morrer e venho embora, e o Senhor diz para mim voltar e dizer que ninguém vai morrer. Às vezes, do jeito de Deus não dá para entender, mas tem coisas que não é para entender, irmão. Tem coisas que é para obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes, do jeito de Deus, dói, machuca. Você lembra de Ana? A Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana. Ana não era estéril porque nasceu com um problema. Ana não era estéril porque ela aconteceu alguma coisa e ela ficou estéril. Não, a Bíblia é bem clara em dizer: e Deus fechou a madre de Ana. Mas Ana, mesmo assim, continuava servindo ao Senhor. Ana, mesmo assim, continuava indo ao templo, oferecendo sacrifício, servindo a Deus, fazendo do jeito dele. Ela tinha uma rival que chamava Penina. Penina todos os anos tinha filho, dava filho ao seu marido Eucana, e com isso Ana sofria. Ana era perseguida. A Bíblia diz que Ana era maltratada por Penina, mas chega um tempo, que é o tempo de Deus. Ana tem um filho, e eu não encontro na Bíblia, em lugar algum, o nome do filho de Penina. Mas quando eu vou procurar na Bíblia o nome do filho de Ana, eu encontro Samuel, profeta, juiz, sacerdote. O tempo de Deus às vezes dói, do jeito de Deus às vezes machuca, mas é melhor para mim, é melhor para você. Deus tem algo especial para a sua vida, Deus tem algo de bom para a sua casa, mas tem que ser do jeito dele, tem que ser da forma dele, tem que ser da maneira dele. Ainda que doa, ainda que o tempo passe, ainda que ficamos ansiosos, que você possa esperar o tempo de Deus na sua vida. Deus vai salvar a sua casa, Deus vai salvar os seus filhos, Deus vai salvar os seus familiares, a porta vai se abrir sobre você, na sua frente, mas primeiro tem que ser do jeito de Deus, tem que ser da forma dele. Você está orando para o seu filho aceitar Jesus. Nós temos a mania de orar a Deus e de dizer do jeito que queremos, da forma que queremos, o tempo que queremos, aonde que quer que aconteça as coisas. Mas eu quero aqui nesta manhã te dizer: mude o seu jeito de orar e comece a orar a partir de hoje dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor salve meu filho, eu quero que o Senhor abra as portas para mim, mas que tudo seja do seu jeito, que tudo seja da sua maneira, da sua forma, porque a forma de Deus é melhor. Eu quero te convidar nesta manhã a sair do banco do motorista e ir para o banco do carona, deixar Deus dirigir a sua vida, deixar Deus conduzir a sua embarcação, porque Ele sabe de todas as coisas. O olhar de Deus vai muito mais além do que o meu e o seu. Eu não sei se você já conhece a história do homem dirigindo.
O homem está dirigindo e de repente a esposa está do lado e ela começa a dizer: cuidado, olha o quebra-mola, freia, vira à direita, dá seta, olha para a direita, olha para a esquerda, e o marido olhando e prestando atenção naquilo. Um dia ele chega em casa, ela está fazendo o almoço e ela está fritando um ovo. E de repente ele chega perto dela e vai dizer: agora eu vou ensinar essa mulher o que é que ela tem feito comigo. E de repente ele começa: cuidado, vira o ovo, põe um pouquinho de sal, olha, vai queimar, mexe um pouquinho. E ela vai olhar para o marido e vai dizer: você quer me ensinar a fritar ovo? Eu faço isso todos os dias. E ele então vai dizer para ela: eu dirijo todos os dias, eu sei a hora de frear, eu sei a hora de virar, não precisa me falar nada porque eu sei conduzir o carro. Assim é Deus falando comigo e com você. Você não precisa dizer para o Senhor do jeito que tem que ser, na hora de parar, na hora de fazer alguma coisa, porque Ele sabe de todas as coisas. Saia do banco do motorista, vai para o banco do carona, deixa Deus dirigir a sua vida, deixa Deus conduzir a sua embarcação, a sua família, o seu futuro, o seu amanhã, porque desta forma você será abençoada. Nós seremos abençoados. Por isso, fica aqui esta palavra, que Deus te abençoe, que tudo seja do jeito de Deus, da forma de Deus, porque é melhor para nós. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.